Olá para você que está aqui assistindo essa nossa gravação especial sobre os comentários que nós temos feitos da Bíblia. Temos feito o plano de leitura anual da IBNU, que você, inclusive, tem acesso pelo site da IBNU. E todo sábado nós temos feito aqui um bate-papo sobre as leituras que foram feitas da semana. E para fazer esse bate-papo comigo hoje, está aqui alguém que provavelmente vocês não conhecem, mas eu quero apresentar para vocês aqui o seu Saião. Tudo bom, Saião? Tudo bem, Dilean? Opa, coisa boa aqui, a gente tá, né, nossa conversa aí, já que você tá tomando chimarrão, eu não tenho chimarrão aqui, mas eu vou tomar também para não ficar sem participar aí da água, não? É isso aí. É isso aí, Hidrata. vamos estar em sintonia aí, que hoje a conversa é boa, animada aqui na nossa leitura bíblica comentada. E olha, Saião, hoje o texto é pequeno, então assim, a gente não tem muito problema com isso. Porque é Isaías, do capítulo 32 até o capítulo 54. É um texto bem grande, bem denso, e claro, como é um texto profético, também é um texto que muitas vezes pode, talvez, trazer um pouquinho de dificuldade para o nosso pessoal que está fazendo a leitura com a gente, e é por isso que a gente quer, talvez, ajudar a dar algumas direções, algumas orientações para que a pessoa possa fazer essa leitura bem objetivamente, né? E o que a gente tem, Sayão? A gente tem, principalmente na forma que a gente tem na nossa, vamos assim, do nosso cânon do Antigo Testamento, nós temos Isaías como um texto, como um livro muito especial, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque ele vai ser o livro que vai dar a abertura, vai dar o pontapé inicial numa sequência de livros que são chamados de livros proféticos do Antigo Testamento. No texto do cânon hebraico, não é assim, porque na verdade você tem a divisão ali, né, de Torá, depois os Neviins e os Ketuvins, e os proféticos, na verdade, vão começar lá de cima. Mas no nosso cânon, você começa aqui com Isaías. Eu acho que é importante o pessoal ter um pouco de expressão, de conhecimento sobre o que envolve essa realidade profética, né? Porque talvez possa existir um pouquinho de má compreensão ou de uma associação com aquilo que é visto como profecias no nosso meio hoje. Talvez, Sayão, será que podia dar uma explicação assim sobre o que envolve essa ideia do que é a profecia daquilo que a gente tem no Antigo Testamento? Olha, Dilean, geralmente as pessoas pensam o seguinte, né, que o profeta é aquele que descobre o futuro antes de todo mundo, né? E aqui, a primeira referência que você encontra, não só em Isaías, como nos outros profetas, né, do Antigo Testamento, é que é gente movida por Deus, às vezes, mesmo diante da sua incapacidade, da sua falta de condição, né, que saem proclamando essa palavra divina, que, em primeiro lugar, é uma palavra de advertência, né? Os descaminhos humanos precisam ser realinhados em função da direção de Deus. Então, a palavra de advertência, até pelo momento difícil que eles estão enfrentando, mas, ao mesmo tempo, também nós temos a chamada palavra de esperança, né? E aí, nessa palavra de esperança é que surge, claro, assim, vamos assim dizer, slides do futuro, né? E é muito bonito, muito especial. E a gente pode dizer assim que o profeta, então, ele é um intérprete da história, da perspectiva de Deus, né? E assim ele é aquele que traz o oráculo, aquele que revela a visão, aquele que traz a palavra de Deus adequada para o seu tempo. E olha, isso está bem de encaixe com com o nosso texto, né? Porque nós tivemos uma sequência de profecias de julgamento, vamos dizer assim, de demonstrações de que aquelas nações que estavam fazendo mal, nações que estavam se levantando com arrogância, com maldade, trazendo injustiça para a sociedade, para a terra, seriam julgadas por Deus por causa dessa sua relação. E nós vamos entrar no capítulo 32 falando um pouco sobre essa realidade de uma certa paz, de uma certa nova perspectiva que vem, porque afinal de contas você tem não só, como o Sayão colocou, né, não só essas questões de interpretar o presente
interpretar a realidade, mostrando a maldade. Quando você lê, por exemplo, Isaías capítulo 1, você vê que o próprio povo de Israel ali, né, o povo de Judá, ele também estava passando por esse processo de maldade, de injustiça social, de não olhar o órfão e a viúva, de tentar fazer ganhos próprios, né, com injustiça em relação ao mais pobre. Porém, agora no capítulo 32, começa esse tempo de um reino de justiça, de um rei que reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Então, existe, de certa forma, esse clamor do coração das pessoas por isso, porque afinal de contas, você vive no meio de uma injustiça, você clama por isso, né? E você clama por liberdade. É só lembrar, por exemplo, do povo no Egito, né, Sayão? Tá ali, estou escravizado, e aí Deus fala, eu ouvi o clamor do meu povo. E sem sombra de dúvida, há esse clamor. E esse clamor encontra essa resposta de um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça e um Deus que quer que o povo, quer que o homem viva nessa justiça e retidão também. E é bem interessante as imagens que a gente vai tendo ali a partir do capítulo 32, capítulo 33, onde vai falar sobre essa intervenção divina, né, na história, vai trazer paz para todos aqueles que vivem debaixo dessa orientação e dessa graça de Deus. Então, o que é importante a gente perceber é que, apesar que um tempo de desgraça, vamos dizer assim, um tempo de coisas ruins, não vai deixar de ser visto por Deus, e que Deus é aquele que, em todo o tempo, tem redimido o povo para que eles possam viver debaixo da sua paz. Eu acho que isso sempre remete novamente àquela ideia daquilo que a gente tem no Éden, esse desejo de Deus de caminhar com o homem, de estar junto, de que o homem possa viver em paz e tranquilidade. Acho que tudo isso vai encaixando para que a pessoa possa entender essas conexões, de por que talvez um texto tão duro de julgamento e depois um texto tão tranquilo de paz e tranquilidade, né? Então, Dilian, é verdade, né? E a gente precisa entender, porque hoje em dia muita gente tem esse meio que pé atrás, né? Eu vi até uma frase esses dias, né? Que alguém estava comentando, só Deus pode julgar, né? E aí o comentário depois, e isso não deixa você preocupado, né? Porque Deus é realmente o juiz pleno e que tem todo o conhecimento e toda a verdade. Então, o que acontece? Quando a gente vê isso, parece que uns textos são duros, mas assim, o povo, né, tanto em Judá como em Israel, na época de Isaías, já tinha passado dos limites, né? Então a palavra divina vem, e a gente pode achar que simplesmente Deus ficou nervoso e está resolvendo assim, partir para cima, mas é que chega um ponto que se não há intervenção divina, tudo aquilo que se pode esperar não tem mais solução. É como fazer uma cirurgia, né, numa situação grave. Se você não intervém na hora, você vai realmente morrer, né? E aí, a coisa realmente é interessante, porque no capítulo 32 você tem essa esperança do reino, mas depois você vê as mulheres de Jerusalém, no capítulo 32, né, sendo dito que elas deveriam prantear, né, porque a situação ia ser bastante terrível, deviam tremer, né, porque haveria, né, toda uma situação difícil, mas, de novo, né, vai surgir até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, no verso 15, e olha que bonito, né? E o deserto se transforma em campo fértil, a justiça habitará no deserto, vem tudo isso, mas o capítulo 33 volta, né, a falar de sofrimento, de angústia muito séria, mas com a mesma expectativa aí da intervenção divina, né? E acho que isso é uma coisa que pesa muito para nós hoje, porque eu converso com muita gente, Dilean, e a galera que está com a gente aí deve acompanhar, e aí as pessoas te dizem, puxa, mas como é que pode acontecer um negócio desse
e não acontece nada, né? Será que não tem justiça nesse mundo? Ao mesmo tempo que o pessoal diz cada um deve fazer o que bem entender, fica reclamando porque esse mundo tem ditadores sanguinários que causam isso, causam guerra e tal. E aí, tipo assim, na minha vida Deus não dá palpite, mas o coisa tá ruim no mundo porque ele não aparece, né? Quer dizer, você vai entender o que o pessoal tem na cabeça, né? Então aqui a gente vai ver, porque até anteriormente muita coisa aconteceu, foi falado sobre as nações, e isso vai retornar no capítulo 34, né? O julgamento das nações, que é um negócio muito significativo. Por quê? Porque a impressão que dá quando você está na época de Isaías é tipo, olha, o negócio travou de vez e parece que não vai acabar em nada. Olha, a coisa está complicada de uma maneira muito séria, né? E a gente não tem esperança nenhuma, né? E aí Deus diz, não, não é assim não. Não só eu vou trazer disciplina para o meu povo, como as nações estão debaixo do meu poder e da minha direção e da minha ação. Então, fiquem sabendo que a realidade é essa, e o juízo vai vir sobre todo mundo, porque Deus é o Senhor de toda a terra, e Ele é o Senhor soberano, justo, mas que não se esquece da sua misericórdia. Muito bom, muito legal isso aí. E eu creio que esse é um ponto, Sayão, que é sempre importante a gente relembrar, né? Porque parece que há uma certa, vamos dizer assim, da forma cognitiva, há um entendimento, mas da forma prática, parece que ela não se encaixa dentro da mesma realidade. De que tudo foi criado por Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, parece que há uma limitação no pensamento de algumas pessoas sobre essa ideia de reino de Deus e de ação divina sobre as coisas, né? Porque as pessoas dizem, não, eu sei que Deus é o criador de todas as coisas, não só daqui, dessa terra, mas de todo o universo e tal. Mas parece que daí, quando fala sobre reino, pensa num aspecto físico limitado e extremamente geográfico. Hoje, inclusive, parece que muitas pessoas acham que essa ideia do reino, ela se restringe à igreja, mas não à igreja, inclusive as pessoas, mas somente ali o lugar físico onde a igreja se reúne. E perde essa percepção de que Deus é o Senhor de toda a terra e Deus é o Senhor de todas as pessoas. É interessante, por exemplo, eu vou julgar o meu povo, eu vou julgar também as outras nações. Mas eu, quando abençoo, eu abençoo o meu povo e as outras nações também recebem dessa bênção, né? E isso é bem interessante, a gente vai lidar isso um pouquinho mais para frente, quando você tem, na realidade, daquele que vai ser o agente da justiça divina, ali mais para frente, no capítulo 44, você vai ter o servo sofredor, mas você tem um tal de Ciro, que também vai aparecer como isso, né? E Deus realmente mostrando como toda a terra é dele, e isso deve trazer para a gente confiança e não arrogância, que eu acho que é exatamente a próxima toada do nosso texto, porque depois de uma série de profecias de julgamento e de bênção e de paz, você tem uma história que vai ser a história aí do rei Ezequias, que está passando por um sufoco, tanto na parte de do reino assírio, que está vindo ali, cheirando no cangote, né, mostrando que está vindo com poder e vai trazer destruição, como também da sua própria realidade de saúde. E ele, em fé, responde a essa situação toda e recebe uma graça divina, ao mesmo tempo que logo depois ele mostra toda essa arrogância, mostrando os babilônios todo o seu orgulho e poder, né? Olha só tudo aquilo que eu tenho, olha só tudo aquilo que é o meu ouro, que é a minha prata, que é o meu poder, né? Eu acho isso bem interessante você ver, porque parece que o texto de Isaías vai nos lembrar sempre dessa realidade. Olha, Deus é o Deus que governa sobre toda a terra, Ele é o Deus de toda a terra, então não confie nos seus acordos políticos, nem confie em si mesmo, na sua própria força ou na força de outro. Confie na ação soberana de Deus, que traz o servo sofredor e que também usa as outras nações, tanto para trazer
a sua punição, como para trazer a sua grande bênção final. Eu acho isso bem interessante, que a gente precisa lembrar dessa realidade, né? Eu estava agora há pouco, saiu numa viagem missionária, cheguei há pouco tempo de um lugar, e nós passamos por uma situação onde tinha uma pessoa precisando de uma assistência um pouco maior na área da saúde, precisava fazer uns exames mais objetivos, né? E aí, uma das pessoas da nossa viagem, que era médica, ela entrou em contato com colegas de trabalho, né? E aí ela recebe uma mensagem de uma pessoa que envia uma oferta para ajudar no exame dela, e uma pessoa falando, né? Colocando ali que, enfim, colocando lá uma outra divindade, vamos dizer assim, abençoe essa realidade, né? Então é interessante essa questão que a pessoa foi, inclusive, assistida na sua necessidade de poder fazer o exame, e ofertas vieram de pessoas que não têm nenhuma conexão com Deus, mas que foram tocadas por Deus para agir em prol de uma pessoa naquela realidade. Então, é interessante você ver essa forma como Deus permite que até os recursos que talvez a princípio tinham uma intenção de não ser usados para a glória de Deus, no fim, Deus converte tudo isso para serem usados para a bênção de pessoas e para a glória dele dentro do campo missionário. Então, Dilean, olha, eu estava assim pensando, né, sobre essa dualidade forte desse texto, né, e o que me chama a atenção é que, assim, Deus quer mostrar aí o lado prático da coisa, onde os dois elementos se encontram, né? Uhum. Por quê? Porque você vai ver que, curiosamente, nos capítulos 36, 37 e 30, até chegar ao 38, né, nós vamos ter, e na verdade o 38 também é um capítulo histórico, né? Uhum. De repente, a gente encontra aqui, e vai, na verdade, até o 39, um trecho que interrompe a profecia e começa a contar a história. Uhum. E essa história, ela é curiosa, porque o que está acontecendo? Que a presença dos assírios na região, e esses assírios acabam destruindo o Reino do Norte, eles vão conquistar a cidade de Samaria, né? E eles vão ameaçar Jerusalém, né? E aí a pergunta é, por que Deus não para os assírios? Por que Deus não fez alguma coisa? Então, a Assíria vai ser chamada de a vara da minha ira. De modo que a ira de Deus está presente com o seu juízo e ela chega em torno de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo que você vê, né, o juízo de Deus, Deus soberano, esse Deus que também ao mesmo tempo se mostra mais do que as pessoas imaginam, o Senhor das nações, porque ele mobiliza os reis, ele tem, você falou do Ciro, e aqui tem o Senaqueribe que está agindo, mas a sua misericórdia se manifesta de maneira nacional e individual. Você vai ter um homem de Deus aqui, que é o rei Ezequias, né, piedoso, um indivíduo, vamos dizer, equilibrado, né, que faz todo um trabalho especial e que tinha uma conexão importante com o profeta Isaías, e aí a gente vê como Jerusalém milagrosamente é livrada. Aliás, Dilean, essa semana passada foi descoberto pela arqueologia, ali, naquela região próxima, lugares ali detalhados que, pelo que foi encontrado, permitem confirmar o cerco de Jerusalém feito pelos assírios nessa época, né? Além de terem achado o túnel de Ezequias, além de terem achado tudo aquilo que a gente encontra na narrativa bíblica, né, dos detalhes lá, tem a placa do túnel, a gente tem, né, a confirmação até do próprio Senaqueribe, que está no museu aí, a gente vê que a ação soberana, justa de Deus, chega junto com a sua misericórdia, de modo que Jerusalém é livrada, e Ezequias também, né? Agora, o que eu acho interessante, porque do jeito que a pisada de bola do povo é complicada, a gente, quando vai olhar, né, Isaías, ele muda o canal, assim, de repente,
entra, né, o canal, vamos dizer, da bênção e da graça. Então, olha o capítulo 35, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus, né? Então, quando você vê tudo aquilo, diz que vai ter uma grande estrada, né, daqueles que estão ali, nenhum animal feroz vai passar, né, e esse caminho é tão impressionante, tão especial, tão diferenciado, né, que a gente vê, né, eu estive em Israel algumas vezes, né, e eu vejo pessoas, né, de perfil secular, que nem acreditam nada, e falam, olha pessoal, o que vocês estão vendo aqui, é aquilo que o profeta Isaías falou há 2.700. Ele disse que um dia o deserto haveria de florescer. Então não é que vocês estão vendo aqui agora um lugar onde tem flor no deserto, né? Então, assim, é estupendo, né, a gente vê as coisas extraordinárias da parte de Deus aí no que Isaías tem a nos dizer. Muito legal isso aí. Muito legal mesmo. Espero um dia também poder ver todas essas coisas. E a gente continua caminhando nesse texto depois de ver toda essa expressão de um homem piedoso, de ver esse rei Ezequias que ora, que é curado, que Deus intervém, inclusive, milagrosamente, libertando o povo, preservando o povo. E essa história toda é bem interessante porque ela vai ser exatamente, não sei se eu posso dizer isso, Sayão, depois você me corrige, mas essa ilustração daquilo que vem para a continuação do livro. Porque a continuação, o começo do livro mostra um povo de Israel rebelde, extremamente desconectado com Deus, que fazia mal, inclusive você tem ali o capítulo 5, né, quando tem aquela canção da vinha, mostrando, olha, o meu povo é um povo rebelde, é um povo que eu fiz de tudo, mas que se desconectou, que quando eu queria justiça, fizeram gritos de dor, né, e tal, aquela coisa toda. Agora você tem, aí você tem as profecias de julgamento, profecias de libertação, de bênção, de paz, a história de Ezequias, esse rei que clama a Deus, e começa agora várias promessas de salvação, né? A partir aí do capítulo 40, você vai tendo promessas de salvação que vão culminar exatamente naquilo que vai ser a figura desse servo sofredor, da figura que vai ser depois chamada pelos evangelistas e conectada com o próprio Senhor Jesus. Não, aqui, agora a gente chegou no ponto especial, vamos dizer assim, a gente chegou na cereja do bolo do livro de Isaías, né? Que é essa conexão com esse Jesus, com esse Messias, com esse que vem para nos restaurar e que vem de uma perspectiva totalmente nova, vem para trazer uma restauração totalmente nova. E eu acho que é essa parte agora que chama a nossa atenção e que nos convida também a esse mesma entrega de um coração piedoso, de esperar nessa provisão divina a restauração, a salvação e o cuidado com a nossa vida, né? Eu acho que eu acho muito legal essa ilustração de Ezequias, porque ela revela isso. Olha, se vocês agirem piedosamente e agirem conectados comigo, a promessa é de libertação, né? E de cuidado para vocês e para toda a terra. E aí, bom, aí a gente tem uma figura de Jesus sendo apresentada assim, de uma forma maravilhosa. O capítulo 40 vai mostrar essa majestade de Deus sobre toda a criação, como fonte de conforto, né? O capítulo 40, por exemplo, versículo 12, que foi mostrado, e todas essas coisas aí que você vai começar a ter essa ideia de como as coisas vão acontecer para frente, né? E aí vai chegar no Ciro, inclusive, né? Que vai ser esse libertador que vem um pouco antes, depois de ser apresentado o próprio servo sofredor. E aí tem um pouco de conexão, né? Mas como é que pode sair essa coisa de um... Porque quem é Ciro? Ciro é o rei Medo-Persa, né? Ele, tipo, não tá ali conectado, né? Não é um homem
puramente temente a Deus e que tá, e como é que Deus chama esse homem de seu, de seu Messias, vamos dizer, né? Então, Guilherme, olha que coisa curiosa, né? Do jeito que, como você mencionou, né, a partir do capítulo 40, e a gente vai aí, a gente pode dividir o livro de Isaías, né, até o 39, né, uma realidade do 40 em diante, né, ele começa falando desse consolo, consolem o meu povo, né, até no Uhum. original, Nahamu, Nahamu, Ami, né, muito bonito que temos lá. Só que o que chama atenção, e nem sempre é percebido, é que existe uma coisa tão curiosa, que é uma santa ironia da parte de Deus, né? Porque quando a gente olha o cenário todo, você fala, caramba, do jeito que o povo se comportou, não tem mais jeito. Do jeito que as coisas caminharam, não tem mais o que a gente possa fazer, né? E aí, aí o que a gente começa a perceber é que, ironicamente, por exemplo, a gente vê que todo o problema do povo sempre foi o quê? Romper, né, a fidelidade para com Deus e entrar num caminho de idolatria, né? E o curioso é que no capítulo 44, você tem uma ironia tremenda, né, do que acontece com aqueles que fazem isso, né, que eles não fala que o ídolo é uma coisa do demônio, não fala que o ídolo tem, não, ele diz assim, ó, o ferreiro apanha a ferramenta, trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelo, depois ele sente fome, perde a força, passa sede, desfalece, o carpinteiro vai lá, mede a madeira com uma linha, faz tudo isso, né, e ele faz tudo isso, e aí o que ele pega, né? Faz um ídolo de madeira lá, e adora, e diz, né, e faz a imagem, metade da madeira queima no fogo, depois a outra ele prepara uma refeição, assa a carne, faz a sua porção, no verso 16, nossa, eu estou quentinho aqui no fogo, depois ele faz um Deus, e um ídolo se inclina e diz, me salve, tu és o meu Deus. Aí ele diz, quer dizer, tudo aquilo que é, vamos dizer, a razão da confusão, Deus está como está dizendo assim, está dando risada, falando, pessoal, olha que doideira, né? E essa ironia acompanha também a realidade do Ciro. Porque o que você pensa quando você olha o cenário desse? Olha, puxa, parece que Deus perdeu o controle. Os assírios estão saindo causando por aí, né? Os babilônios detonaram, vão detonar o Reino do Sul. As coisas estão todo fora do lugar, né? O povo desobedece, o profeta só vive gritando, chorando, socorro, né? Pare a profecia que eu quero descer, né? E aí, no meio disso, você vê, pessoal, sabe o dono do mundo? Sabe o rapaz lá que detonou o que era a grande Babilônia, que acabou com o templo de Judá? Então, ele é o meu office boy, né? Ele trabalha para mim. De vez em quando eu mando umas mensagens lá, ele recebe e vai executar, né? Ele não é um iFood, né? Mas é um iCiro, né? Deus chama o cara e aí diz assim, meu ungido, aí o pessoal pode pirar assim, falou, como assim, ser ungido, Messias? Mas não é nesse sentido, né? É que ele é escolhido para fazer uma tarefa. Exato. Então Deus mostra a sua soberania, o seu poder, a sua ação tão extraordinária, e assim ele vai e manda o Ciro ser utilizado para trazer o povo de volta, para renovar, né, os caminhos de esperança. E a gente acha muito interessante isso, é que a gente sempre imagina, né, que o caminho de Deus da libertação vai passar sempre por meio de mãos sagradas, por mãos religiosas, né, e Deus constrói a sua história de redenção usando gente tão improvável, né, e que está até aqui no espectro dessa ironia, que é o soberano persa, que no fundo nem conhece como deveria o Deus verdadeiro. Exato. E é bem interessante a forma como Deus quer mostrar isso aí, de uma forma muito assim, tanto explícita como geral. Capítulo 49, por exemplo, ele começa dizendo assim: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes, né? É um chamado para que todo mundo veja: eu vou agir, eu sou Deus, né? E eu sou o Redentor. Então, todo esse chamado para que a coisa aconteça vem assim. Ah, realmente, Deus é impressionante
essa ideia de como ele tem essa visão da sua criação completa, do homem, né, no sentido da humanidade, e ele quer chamar para si. Paulo vai falar lá em Colossenses que Deus está redimindo todas as coisas, né? Então, assim, é muito bacana, porque olhar para esses textos nos ajudam a perceber como Deus está lidando com a história completa e ainda assim trazendo realmente salvação a todas as pessoas, né? Sendo um Deus grandioso e amoroso para todo mundo, desejando que as pessoas vejam e saiam saiam dessa ironia, né? Saiam de perceber que elas estão, de certa forma, idolatrando a si mesmas. Elas estão criando ali o seu ídolo, estão fazendo essas coisas todas, porque no fundo, eu inclusive que determino o que é o meu próprio Deus. Eu criei, aqui, ó, tá aqui, eu fiz, é meu. E eu que mando nele, porque foi eu que fiz. Se ele não me obedecer direito, eu ponho no fogo. Então, assim, pode falar, Sayão. Não, tranquilo, eu tô só acompanhando aí, então dando. Então a gente precisa tomar essa questão para a gente poder ver, poxa, esse é o Deus que é o Deus verdadeiro. É um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de compaixão, é um Deus de justiça, é um Deus real, é um Deus verdadeiro, é um Deus para eu me entregar para Ele, para eu confiar nele realmente a minha vida. Porque senão, mais uma vez, eu vou ficar rodando somente em torno de mim mesmo, das minhas conexões, e criando esse meu Deus dentro da minha caixa, daquilo que ele tem ou não tem que fazer, daquilo que ele pode ou não, e totalmente desconectado da ação divina na história. E aí a gente perde totalmente, né, Sam? Perde totalmente a direção. E claro que isso vai envolver o quê? Uma total desesperança. Porque se o Deus que eu criei, ele não consegue me libertar, é óbvio que daí eu vou entrar em desesperança, porque parece que daí um buraco vai chamando outro buraco e eu não saio dele, né? Eu vou cada vez me afundando mais. Deus nos chama para essa vida diferente, para um olhar diferente, para que a gente possa olhar para Ele como sendo o Criador de tudo, que julga com justiça e que ama de verdade e está pronto para aqueles que, como Ezequias, fazem essa oração piedosa em fé. Ele responde com amor e graça. Eu acho que essa é a ideia que a gente vai começar a caminhar para o final, porque é isso que vem, inclusive, o próprio servo sofredor, né? Que aquele que vem para resgatar, ele, inclusive, passa por isso, é chamado de servo e sofre, né? Então, eu acho que esse desfecho que a gente tem, ele é talvez você usou a expressão a cereja do bolo, né? Mas mais do que isso, é curioso, porque ao mesmo tempo, se você prestar bem atenção no agir de Deus na história, ele sempre foi sintonizado com isso. Por isso que quando, por exemplo, a gente vai ver o Novo Testamento, ele vai mencionar como é que Deus, desde Abraão, age dessa maneira, né? Mas, dentro do contexto, isso é tão diferente ao mesmo tempo e tão inusitado, que você nunca imagina, né? Que a realidade final dessa mão divina, de intervenção, de perdão, de restauração, de salvação, que isso venha a acontecer exatamente por meio de alguém que vai ser traspassado pelas nossas iniquidades, né? Que o castigo que nos traz a paz haveria de cair sobre ele. Quem esperaria que a salvação do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, se daria dessa maneira? Então aí nós temos a beleza, o mistério e o fascínio da mensagem bíblica e o coração do Evangelho. É fascinante. E isso é tão fascinante, Israel, porque, de certa forma, na nossa cabeça, a saga do herói tem que ser o cara que luta e vence todo mundo com a espada e arrebentando tudo. Mas mesmo nas sagas dos heróis que nós temos, muitos desses heróis exatamente precisam passar por esse momento de sofrer e de perder. Então isso é expressado até na cultura popular, de que essa realidade ela é tão presente, né? Até vamos colocar aqui, até o Superman morre, né? Pra gente colocar essa coisa. Por quê?
Porque às vezes a gente desconecta a nossa expressão de dor e sofrimento da realidade que é universal. E aí a gente precisa trazer de volta essa compreensão, porque a nossa dor e sofrimento muitas vezes nos cegam de olhar para essa realidade, né? E quando a gente vê esse servo sofredor que vai ser traspassado, que vai morrer, e que é isso que exatamente vai trazer a vitória e a libertação, o caminho de paz, é totalmente um universo novo, né? A gente precisa lembrar disso. Senão a gente pode acabar caindo no erro de muitos que, mesmo na época ali, Jesus esperavam esse homem que vem para pegar a espada e libertar de Roma, e não necessariamente aquele que vem para cuidar do mal interior, dessa fabricação de ídolos que a gente tem dentro de nós mesmos, que nos desconecta de Deus e da sua verdade. Sei, acho que a gente deu uma boa direção aí desses capítulos, hein? Sim. Amém. Amém. Muito bom ter participado aqui, Dilean, e é muito bom a gente continuar nessa caminhada, né, de leitura bíblica, e Deus abençoe a todos vocês, né, continuem sintonizados com a palavra fonte da vida e da verdade, né, e obrigado, Dilean, né, pelo seu trabalho, esse ministério aqui que envolve, né, a turma do Integre, toda essa galera especial, e receba aí o nosso abraço e fique sintonizado com a gente aqui na IBNU. É isso aí. E se você, de repente, está aqui por São Paulo, amanhã, 9h30 da manhã, a gente tem o nosso culto presencial, depois às 11h15, celebração também. Você é convidado a estar com a gente. Vem conhecer a gente, dá um abraço aí e, quem sabe, caminhar junto conosco. Se você não está aqui por São Paulo, 9 horas sai a nossa celebração aqui no nosso canal do YouTube. Você é convidado a participar com a gente, tá bom? Um grande abraço. Tchau, Sanhão. Tchau, pessoal. Um abraço.